Olá, sonhadores! Hoje estamos aqui de novo com o podcast Olhar a Cena e hoje eu tenho dois convidados muito queridos para mim e para todos da cidade, que são a Drica Sanches e o Guido Caratori, da Companhia Fábrica de Sonhos. E eu queria que vocês se apresentassem primeiro, para depois a gente começar o bate-papo. Posso começar? Bom, Luiz, primeiro também dizer que é um prazer, uma honra, um orgulho estar aqui com você. A gente nutre a mesma admiração, né, por você enquanto profissional, enquanto pessoa, desde que o conhecemos. E eu sou a Drica Sanches, sou atriz, produtora, gestora cultural, atuo aí na área há mais de 30 anos e estamos aí, resistindo com o teatro. Que bom. E o Guido? Então, eu sou Guido Caratori, ator, diretor da Companhia Fábrica de Sonhos. E sou o chão de fábrica lá da fábrica, enquanto a Drica faz a gestão da coisa para a gente ter aonde encaixar as coisas, os produtos culturais. Eu produzo os produtos culturais junto com ela e a gente vai dialogando, conversando e escolhendo as produções que a gente quer investir no ano, de que forma como a gente vai tocar. E aí eu vou construindo essa área artística aí. Tá, isso é uma pergunta que eu queria fazer, mas eu vou fazer depois. Agora eu quero saber assim, quem são as PF por trás da PJ? Então eu queria saber assim, mais uma coisa mais pessoal de vocês, como vocês se conheceram. Acho que nós somos indivíduos comuns, pessoas como todas as outras pessoas, com angústias, necessidades, alegrias, virtudes, defeitos. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos, né? Lá em 1991, dentro de um processo de teatro. E na época eu não era artista, eu era modelo. E a Drica já era atriz, já viajava com espetáculos e tal. E eu a conheci nesse processo. A gente viajou o Brasil com esse processo, que era uma ideia material do Teatro Augusta Não Deu Conta, com direção do Wander Ferreira Júnior. E dentro desse processo nós fizemos uma ideia material, fizemos o 7º Dia, eu fiz também Prometeu Acorrentado, sob a direção do Wander. E lá nós nos conhecemos. Eu era produtor de eventos, eu produzia feiras de confecção. Antes disso eu fui corretor de imóveis, enfim. E aí chegou um momento que a gente se conheceu. E eu olhava para essa profissão e falava, por que uma coisa que me dá tanto prazer não é capaz de me sustentar, né? A Drica não, ela já sabia o que ela queria da vida, ela já era atriz, já era produtora, era presidente da FETARP na época, desenvolvia vários processos com a Federação de Teatro aqui. E eu me encantei por ela, mas aí a gente teve uma relação de amizade por muito tempo. E uma vez a gente acabou ficando junto. E de lá para cá a gente não desgrudou mais. Aí nós casamos, veio a Ariel, minha filha, veio o Nicolas, e dentro desses desses 30 anos aí, que vamos colocar, desculpa, dentro dessa regra dos 30 anos, a gente viveu muitos altos e baixos, muitas alegrias, muitas tristezas, muitas coisas aconteceram na vida da gente, né? A Fábrica de Sonhos surgiu na vida da gente quando nós tentamos uma experiência em São Paulo em 98. Antes disso a gente tinha produzido aqui em Rio Preto o espetáculo Maria Me Dá Café, com direção do Wander, com texto da Dinorá do Vale. E tive uma relação muito bacana com a Dinorá do Vale. Ela foi uma mulher muito importante na minha vida artística, acho que na vida da Drica também. Dentro desse processo do Maria Me Dá Café, que eu aprendi muita coisa com a Dinorá, sobre escrita de texto, sobre condução, sobre um monte de coisa. E de lá para cá, em 98, a gente fundou a Fábrica de Sonhos no quarto de empregada do apartamento da minha mãe em São Paulo. E começamos a produzir, né? E em 98 para 99 a gente estreou nosso primeiro espetáculo para crianças já em Rio Preto. E de lá para cá fomos construindo a história da Companhia Fábrica de Sonhos. Então acho que assim, a vida da gente ela é de muita luta, de muito trabalho, de muita ação, né?
que somos essencialmente atores e o ator é aquele que age, é o elemento de ação. Sim. E vocês dois são daqui de Rio Preto? São nascidos aqui? São nascidos onde? Eu sou de Rio Preto originalmente. A minha história ela começa aqui na cidade mesmo, como atriz, na escola. Eu me interessei pelo teatro com uma professora de literatura que se chamava Neide, e ela trabalhava os textos, né, diálogos, por meio de encenações. Eu estudava na escola Zulmira da Silva Salles, ali no Jardim Urano. E então a minha primeira experiência foi essa com o teatro. Depois chegou uma escola de teatro aqui na cidade também, em 1987, 88, que era Palco e Alma. E eu ouvi na rádio que tinha essa escola e falei para minha mãe que eu queria fazer. Na época a gente andava de mobilete, porque a gente tinha mobilete, podia andar. E sem capacete. Sem capacete, sem nada. E minha mãe falou, vai lá conhecer, ver como é que é. Aí eu fui até lá, conheci, me inscrevi. Fiz o meu curso de teatro por mais ou menos 2 anos. Eu fiquei nessa escola, essa escola fechou. E na escola eu conheci o Ricardo Mattioli, que fazia também aula lá na escola. E aí ele disse que ia montar um grupo, chamava-se TAI, Teatro Arte e Improviso. E aí eu me interessei, comecei a participar desse grupo, montamos uma primeira peça, que foi Quarta Não, em 1988, isso. E trabalhei com o Rick por muitos anos, assim, de 88, pelo menos até 91, 92. Foi a minha primeira experiência mesmo com o teatro. Aí me profissionalizei em 91 fazendo O Menino Maluquinho, da Araújo Produções. Era uma produção que a gente viajava o estado todo, né, apresentando. Depois, logo em 91, 92, conheci o Guido no Processo da Medeia. E aí vem toda essa história que ele traz, né, da gente se conhecer, né, da gente se casar em 94, surgir a fábrica em 98. Mas antes dessa experiência, eu tive experiência com outros diretores e com outras companhias, e a minha formação sempre foi no teatro de grupo e no teatro amador. E muito parte da minha formação eu atribuo ao próprio Festival Nacional de Teatro aqui de São José do Rio Preto, porque a gente tinha a oportunidade de fazer oficinas, não eram workshops de 1, 2 horas, eram oficinas de 1 semana, sabe, com uma carga horária muito vultuosa, que me embasou profissionalmente em muitos conteúdos, até eu tirar minha DRT, meu registro profissional. Eu não sou acadêmica, não tenho formação em artes cênicas. A minha formação hoje, que eu tenho, que também é recente, faz 2, 3 anos, é na área de produção e gestão cultural. Sim. Mas o teatro, a formação quanto atriz foi toda prática, até eu tirar meu DRT, meu registro profissional. Então, na verdade, foi a dica que te salvou do mundo de corretor e te trouxe para o mundo do teatro, assim? Ou você já sentia alguma vontade, assim, de participar? Acho que, de certa forma, e as coisas... A construção da vida da gente enquanto casal, ela aconteceu nesse caminho, né? Mas quando eu comecei a fazer teatro, o meu olhar para esse tipo de atividade mudou muito, né? Até então eu tinha um olhar, que é o olhar comum das pessoas comuns. Eu ia, assistia, gostava muito, mas nunca tinha tido interesse em fazer algo. Eu cantei em banda quando eu tinha 15, 16 anos. Eu era modelo desde os 13 anos, que eu era um cara grande. E não nasci, né, careca, barrigudo, né? A gente nasce bonito, né? A gente fica jovem, todos os jovens são bonitos. E aí a gente envelhece. E dei sorte de ter algum talento para o teatro. Então consegui me desenvolver em algumas áreas dentro do teatro. Como a minha prática, o meu fazer também é de prática, assim como o da Drica, eu aprendi o que eu sei em oficinas, workshops. Minha primeira experiência, eu acho que eu fui um cara de muita sorte, que foi no Teatro Augusto, não deu conta que era feito com o apoio do Clube Monte Líbano, aqui em Rio Preto. Então, nessa época, nós conseguimos fazer muitas oficinas de grande porte. Assim. Fizemos oficina com Marlene Fortuna de 15 dias, 8 horas por dia, de voz. Fizemos preparação de História da Arte com Adelso Mostaço, também 15 dias, 4 horas por dia. Quer dizer, tivemos acesso a um volume de informação, né? Cenografia, comecei a estudar cenografia lá com o Teatro Augusto Não Deu Conta, com o Luiz Carlos Rossi, um cara porque eu tenho um carinho imenso, porque são as formações, né? Direção com o Vander, que é um grande diretor,
sou muito grato ao que eu aprendi com ele. As pessoas que passaram pela minha vida desde essa época, né? Lá na época a gente tinha um grupo muito unido pelos poucos anos que ficamos juntos. Éramos eu, a Drica, Simone Moerdal e a Andréia Diniz, Gisele Saeg e o Rafael Paliuso. Acho que era um núcleo duro, era esse, né, Drica? E o Jorge Vermelho, que fazia parte também do grupo. E sou muito grato a todas essas pessoas pelo volume de conhecimento que eles me transmitiram, que eles me ensinaram. Tinha o Luciano Alves também, o Luciano Marcelo. Sou muito grato a essas pessoas. Conheci Beta Cunha naquela época, enfim, os nomes que hoje estão circulando, né? Depois de lá para cá, estão circulando, né? Depois de lá para cá, ainda conheci outros artistas que vieram complementar o meu trabalho, né? Hoje tenho muita gratidão pelo Eduardo Catanose, que é um amigo pessoal e um cara que traz muita bagagem de conhecimento. Fui dirigido por ele no Rasto Atrás, do Jorge Andrade. Eu e Drica estávamos no processo, nós dois trabalhamos nesse espetáculo. Ao Ricardo Mattioli, com quem montamos A Hora da Estrela, montamos Avental Todo Sujo de Ovo. Então, essas experiências, elas vão construindo o artista que nós somos, a partir do fazer. E das orientações que todas essas pessoas que passaram pela nossa vida foram nos trazendo. Né? Pessoas com mais bagagem, com mais experiência. Então, ser bom no meio de gente ruim é fácil. É bom ser bom no meio de gente boa. E o conhecimento, ele não pode ser amarrado. O conhecimento, ele tem que ser compartilhado, que é a única coisa que a gente deixa nesse mundo. Daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar da gente. A gente vai ser o pó. Viemos do pó, ao pó retornaremos. Mas aquilo que a gente fez pelas pessoas, aquilo que a gente compartilhou de conhecimento, isso se perpetua, né? Assim como você, sou grato a você por fazer parte da minha vida hoje. Quando te conheci, falei para você, mas eu tinha uma reticência, falei, Luiz Áureo, quem que é esse Luiz Áureo e tal. E aí quando eu conheci você, você é um cara extremamente bacana, um cara extremamente generoso, que troca conhecimento, que troca informação. Então, assim, eu sou grato a esse tipo de gente. Porque eu acho que o crescimento individual, ele passa pelo coletivo, né? Eu acho que assim, o nosso individualismo, ele é extremamente importante, desde que ele sirva a um coletivo. Eu não sei qual coletivo, mas a um coletivo. Né? Então, quando a gente está em cena, isso fica muito claro quando a gente está em cena como ator ou como atriz, que o meu brilho pessoal, ele só é válido se eu brilhar junto com o meu colega de cena. Eu tenho o meu momento, o meu colega tem o momento dele, eu preciso respeitar. Eu tive um diretor que passou pela minha vida que me ensinou muito sobre isso, que eu, como todo ator jovem, era arrogante, achava que era bom, e eu era um ruim. E aí o cara falou para mim, olha, você tem que ter a sua hora de brilhar, mas você também tem que saber se apagar, para que o seu colega brilhe. Então, o bom ator não é aquele que brilha o tempo todo. O bom ator é aquele que sabe aparecer e sabe se esconder no momento certo, né? Para que todo mundo que está ali envolvido no processo coletivo tenha o seu momento de brilho. E isso vai desde a faxineira que limpou o teatro para a gente, até o diretor da casa que está lá fazendo a gestão daquele espaço para que a gente se apresente. O cortineiro, o iluminador, o cenógrafo, o cenotécnico, o sonoplasta. Todas essas pessoas, elas são importantes. Então, a gente tem essa filosofia de vida, da importância de cada um, e que nenhum é mais importante que o outro. Cada um é importante dentro da função que precisa ser realizada. Porque se a faxineira não for lá limpar o palco para mim antes da apresentação, eu não vou entrar num palco bacana. Vou entrar num palco carregado com energia, com sujeira. Né? Se a camareira não passar o figurino, que vai ser de mim? Se o maquiador, a gente teve um espetáculo que a gente fez, que era o Criança Enterrada, que tinha uma maquiagem super pesada. Pode interromper, viu, Luiz? Porque ele costuma soltar o monólogo e aí a gente não consegue mais falar. Então, você pode interromper de acordo com a sua necessidade. Pode deixar. Para a gente poder construir um bate-papo. Aí lá atrás tinha o Alex Dark, que fazia a maquiagem pra gente, e era muito legal, né? Porque os processos são únicos. Todos os processos pelos quais a gente passa dentro do teatro. Tá. E aí a próxima
coisa que eu ia perguntar para vocês é sobre o surgimento da Fábrica de Sonhos. Vocês já deram uma pincelada, né? Como que se vocês se conheceram, fizeram... E eu queria saber a trajetória de vocês até chegar aqui nesses 25 anos de carreira da companhia, né? O que vocês fizeram, o que trouxeram vocês até onde vocês estão hoje, né? Porque hoje vocês estão muito bem estabelecidos na cidade. Mas não foi sempre assim, né? Vocês começaram pequenos e foram subindo, galgando. Então, como que foi essa trajetória para vocês? Eu acho que a construção segue até hoje, né? Assim, hoje a gente tem um pouco mais de noção sobre quais são os nossos objetivos, os nossos propósitos. Então, talvez esse seja o lugar, né? Um pouco mais constituído. Uhum. Mas, como eu disse no início, a resistência, né? A construção é contínua. A gente se conhece fazendo uma ideia material, eu fazendo uma ideia e o Guido fazendo jazão. Nesse processo do Augusto Não Deu Conta. A gente se casa, nascem nossos filhos. A gente cria a companhia Fábrica de Sonhos em 98. A partir daí, a gente começa a pensar nas histórias que a gente quer contar e no formato que a gente quer trabalhar com o nosso teatro, né? A construção do nosso processo de pesquisa, de linguagem e tudo mais. E nós conhecemos um diretor de São Paulo que se chamava Rony Guilherme, na época. E ele veio até a gente e ele foi o nosso primeiro diretor, assim, nesse processo de construir, né, uma linguagem para a companhia. Foi quando a gente estreou Cinderela, Um Sonho de Cristal, que era um espetáculo interativo e que já lidava com a linguagem do palhaço, a linguagem do clown. Foi nosso primeiro contato. Inclusive, ali eu acho que surge, né, o palhaço do Guido, o Tito, que até hoje ele desenvolve e trabalha, né, com tanta propriedade. O Rony ficou com a gente de 1999 até mais ou menos 2002. A gente fez Cinderela, fez a Cigarra, Formiga e Vida de Artista com ele. Memórias de um Sargento de Milícias. Até 2004. Que foi um processo também muito importante na trajetória da companhia, que é quando a gente, além dos infantis, a gente começa a se inserir na seara do teatro juvenil, que é essa coisa das obras, de literatura, ele que trouxe essa experiência para a gente. A gente fez por muitos anos o Memória de um Sargento de Milícias, acho que pelo menos uns 15 anos a gente ficou com essa peça em cartaz. Teve até substituição de elenco. Várias substituições, aí depois... Substituição de texto, de direção, de tudo. Foi tudo sendo reconstruído, né? A gente ia descoberta de linguagem. Recontextualizando, né? Porque tinha a coisa de contar a história, né, do Manuel Antônio de Almeida, mas também de trazer para o contexto atual. Então, o espetáculo ia se modificando e ele ficou na lista da FUVEST por muitos anos e era um público que a gente queria atingir, porque, como o Guido disse no início, né, a gente é uma companhia de teatro que busca a pesquisa, o desenvolvimento de linguagem, mas é o nosso meio de sobrevivência, essa é a nossa profissão. Sim. Então, a gente precisa também ter produtos culturais que tenham um mercado, né? Então, a gente trabalhava com essa peça, depois veio O Alto da Barca do Inferno, que a direção foi do Jorge Vermelho, o texto dele também. A gente fez Hora da Estrela, com texto e direção do Rick. E aí a gente fez O Leão e Ratinho... Várias produções, assim, que nem vou lembrar todas agora, que a gente veio numa sequência de produções teatro para criança e também juvenil, né? Até os dias atuais. João e Maria, depois a gente remontou a Fabulosa Aventura de João e Maria, hoje a gente está com Era Uma Vez, João e Maria, que é dentro do processo do Era Uma Vez. Então a gente também tem essa coisa do repertório, né? Que a gente constitui e que a gente reconstitui. Fazendo só uma parte nesse repertório da Drica, o legal do repertório é que quando você faz a revisitação da obra, você enxerga ela com outro olhar. Com o olhar do hoje, porque o teatro é uma coisa muito viva. Sim. O teatro não é uma coisa datada. Ele se modifica diariamente. Então, nunca uma apresentação vai ser igual a outra, nunca um público vai ser igual ao outro. E à medida que as gerações vão se renovando, os jovens vão ficando mais velhos e vão vendo outras coisas, você precisa dialogar com essa outra parcela. É aí que entra a pesquisa, né? Senão você fica com um espetáculo velho. Sim. E um espetáculo velho não é legal. Datado, isso aconteceu, né? inclusive, com o Circulando, né? Que o Circulando ele estreou em 2010, o Circulando, o maior espetáculo da Terra. E a gente encerrou a temporada dele agora esse ano, né? No Festival Internacional. Em 2023. E ele passou... O Tito sempre foi o Guido, né? Mas a gente teve pelo menos 5 ou 6 Federicos que dividiram a cena com ele. E aí, nesse ambiente ainda, né, do teatro não tão para criança, a gente fez... para toda a família, na verdade, a gente fez o Caipiras, espetáculo de tradição, capítulo 1 São João da Boiadeira, que foi uma imersão, uma experiência, foi um documento cênico, na verdade, né, porque ele partiu de uma pesquisa muito extensa, que gerou um conteúdo em vídeo,
Depois uma imersão de um espetáculo que era uma vivência, pegava-se um ônibus aqui em Rio Preto, ia até a Estrada da Boiadeira. Espetáculo de 4 horas. Assistia a apresentação, era muito legal. Terminava Aí tinha com baile de barraca. comida, então a gente cozinhava. A gente chegava no lugar de apresentação às 11 horas da manhã, começava a cozinhar comida de tropeiro. Então a gente fazia. Então eu aprendi a fazer feijão gordo, arroz arroz carreteiro, carne de tacho, essas comidas. Farofa, né? Nossa, né? Paçoca de Paçoca de pilão. Então a gente ficava lá socando pilão o dia inteiro. O lindo da Drica até brilhou agora. Servir. Uma delícia, comida maravilhosa, a experiência E a gente maravilhosa. servia, né? Isso durante o espetáculo. O espetáculo ia acontecendo, a cozinha ia acontecendo, você chegava lá de ônibus, depois de assistir o vídeo, pegar o percurso, ouvir as histórias no ônibus, você chegava no lugar... Aí você era recebido com cachaça, carne de varal, que é carne seca ou linguiça, né? E rapadura. Então você já se servia ali na hora, sentava em volta da fogueira, que era acontecia em volta de uma fogueira, e a gente ia contando as histórias e em determinado momento o cozinheiro da comitiva começava a servir as pessoas comida. E o cozinheiro, o nosso primeiro cozinheiro foi o Miltinho Verderi. E depois o Fabiano Amiguchi assumiu. E o Guido fazia com o Arlen Félix e o Anderson Nils. E o Rick também, ele fazia um personagem que iluminava o espetáculo de forma natural, porque ele fazia o controle da fogueira, entendeu? De mais luminosidade. O iluminador, foi, assim, a gente nunca tinha feito uma experiência como essa. Então a gente tinha 4 panelões fixos de 4 daqueles de lâmpada halogena. Então esses eram fixos abertos para ter uma luminosidade razoável. E o Rick fazia o controle da fogueira de alta para baixa, então ele alimentava a fogueira ou ia abafando a fogueira. E os lampiões de mão a querosene, que ele fazia os focos. Então os focos eram com lampiões a querosene que ele ia chegando perto dos atores. Era bem legal o trabalho. Nossa. Então, esse tipo de iluminação a gente nunca tinha experimentado, foi muito legal. E o espetáculo acontecia meio que naquele período, né, da troca de luz, né? Ele começava às 3 da tarde, às 4 da tarde e terminava às 8 da noite. Então era bonito ver, sabe, assim, a gente tem umas fotos lindas. Foi do Boni, a luz natural, né? Mesmo. Legal. Do Jorge Teixeira, que eles fotografaram. Aí a gente tem também o Assombrações do Velho Caipira, que é um processo inspirado na obra do Charles Dickens, né? Que também é texto e direção do Guido, e a gente faz sempre no final do ano, né, no Natal. Sempre com elencos novos. Novos também. Porque é um processo pontual, né? Então, esse experimento a gente revisita todo ano. Então, o que a gente tem como base? Tem o texto, que o texto é Dickens, é um clássico. Esse Dickens ele foi todo transportado para o universo rural paulista. Então, o Scrooge, que é o Sovina, é um coronel de fazenda, que é o coronel Benedito Tomé. Então, todas as nomenclaturas a gente começou a falar por quê? Por que isso? Por que aquilo? Aí a gente começou a fazer essa pesquisa, esse estudo, e foi desenvolvendo esse texto novo, que é o Dickens, mas não é o Dickens. É o mesmo texto, mesma espinha dorsal, o mesmo drama, a mesma conclusão, com uma fagulha de esperança no final, né? Porque a gente não nasce e morre do mesmo jeito, a gente se transforma ao longo da vida. Então, esse Dickens ele tem esse aspecto de trazer esse ponto da nossa reflexão sobre a nossa própria transformação. Eu li recentemente que a gente envelhece e, à medida que a gente envelhece, a gente se torna o ser humano que a gente devia ser desde o princípio, né? Porque a gente nasce de um jeito e vem se transformando até envelhecer. Então, eu desejo a todos a sorte de envelhecer, porque é muita sorte, é muito privilégio. A gente fez 50 anos, eu estou com 51 agora, e quando a gente bateu 50 anos, falou, pô, eu estou velho, né? Ela falou, não, eu estou quem eu tenho que ser. Sim. Então a gente ganha umas coisas e perde outras, mas os ganhos que a gente tem são muito mais substanciais, muito mais dentro da gente do que o que a gente perde. Então a história da companhia é essa, assim, a gente vem construindo esse repertório de espetáculos, alguns ficam em repertório, outros, né, deixam de ser repertório e ficam, né, como experiências, como o caso das Assombrações, que é repertório, a gente continua fazendo, Era Uma Vez João e Maria, a gente continua fazendo,
O Circulando a gente encerrou a temporada esse ano, agora a gente está com produções novas vindo por aí. E com isso a gente soma os nossos 25 anos aí de história, de trajetória. O núcleo duro da companhia sou eu e o Guido. Aí a gente, a cada produção, entende se é necessário ou não agregar novos, né, atores e artistas da cidade. E mesmo para a gente entender esse processo que a gente vem de uma formação de teatro de grupo, né? Foi uma vida, porque a gente sempre espera, a gente cria expectativas nas pessoas que chegam, né? Não, planejar que aí daqui a X tempo tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Aí quando você descobre que você não pode criar expectativas. Sim. Porque as pessoas têm os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades. E essa história, ela nos pertence. Então você vem, faz parte dessa história pelo tempo que você é feliz fazendo e vai tocar a tua história. Eu acho que é assim que tem que ser, mas eu acho isso hoje. A gente se frustrou muito ao longo do percurso. Foi um aprendizado. Mas não era culpa das pessoas, era culpa nossa, né? Da nossa expectativa. Sem dúvida. E aí vocês estão até assim... Parece que vocês estão adivinhando a próxima pergunta, porque eu ia perguntar para vocês sobre o repertório de vocês. Porque eu vejo assim que ele é majoritariamente infantil. Mas vocês falaram já que você tem o Fantasma do Velho Caipira. Mas vocês acham assim que o público infantil ele é uma ferramenta importante para a construção de público? Pessoal que vai continuar quando nós começamos teatro. a trabalhar com teatro para criança dentro da Fábrica de Sonhos, nós tínhamos filhos pequenos. Isso foi um start muito grande para a gente. A Ariel era pequenininha, o Nicolas era pequenininho. E a gente começou muito com o termômetro deles, né? Eles eram os maiores críticos, eles decoravam todos os textos, eles corrigiam a gente quando estava ensaiando. Então, era legal, porque a gente ouvia, olha que legal, então isso aqui chega, isso aqui não chega. Sincera, né? É uma forma é um teatro que a gente gosta de fazer. Eu sinto extremo prazer em me apresentar para crianças. Fico feliz. E a grande luta da gente era... Na época tinha aquele teatro do... fazer carinha, fazer vozinha. Falava, não é isso que eu quero fazer. A criança é um ser pensante, ele é um ser ativo, ele reflete sobre aquilo que ele vê, ele questiona, ele pergunta. E a nossa pesquisa no teatro para criança toda foi em cima disso. Então, é uma escolha. Assim como foi uma escolha trabalhar com jovens e como é uma escolha trabalhar com espetáculos adultos. E a gente faz isso, né? A maior parte dos espetáculos adultos que a gente fez foi em companhias montadas para determinados processos, né? A nossa experiência com teatro adulto mesmo, também, assim, ela acontece muito fora da companhia, como você falou, né? Do Avental, do Raço Atrás. Mas eu acho que não foi uma coisa muito pensada, essa coisa de trabalhar só com teatro para criança. Foi natural. Foi muito natural, a gente começa, foi uma coisa né? Que vocês foram construindo ao longo dos 25 anos, né? E assim, agora eu realmente entendo ser muito importante esse lugar da produção do teatro para criança, principalmente esse bom teatro que o Guido está falando, que é um teatro que reverbera e que deixa, né, possibilidades de evolução, de construção, de transformação, de catarse, de mudança do onde a gente está para onde a gente quer chegar. Então, o teatro que a gente faz hoje para criança tem esse lugar, dessa proposta da reflexão e dessa busca, e dessa comunicação. E eu gosto. Eu, particularmente, Drica, hoje, assim, me sinto muito mais à vontade fazendo teatro para criança. Mas não é uma coisa que foi pensada, foi surgindo no nosso repertório as oportunidades e a gente foi abraçando e desenvolvendo. Mas a gente tem boas produções também nesse ambiente juvenil e adulto, assim, eu acho que é bem meio a meio, né? Eu acho que a gente fica mais marcado pelo teatro para criança por conta do nosso festival, até do que por conta do que a gente entrega enquanto produção. Inclusive, eu não acho só pelo festival, pela forma como a gente acabou conduzindo a companhia, porque as produções para criança elas acabam circulando mais. É natural. Mas eu acho, por exemplo, o Circulando, ele é um espetáculo infantil, mas que ele tem muita mensagem para adulto. É para família. Ele não é, para família. Não é um infantil, você não pode classificar o Circulando como espetáculo para criança. Então, porque eu assistindo ele, eu falei, não, isso aqui não é infantil, tem muita mensagem para adulto. Ele é para a família. A linguagem do palhaço não é uma coisa direcionada para a criança. Existe uma inversão de pensamento a respeito disso. O palhaço, enquanto artista, enquanto gênero, ele é um gênero único. Porque o palhaço ele não é um ator que você pode dirigir. O ator que é dirigido para fazer o palhaço, ele sempre vai ser um palhaço fake.
Tá. porque ele não está vivendo aquela ação. O palhaço ele é um agente do caos. Então a gente, enquanto ator, a gente se prepara, se ferramenta com técnicas, estrutura essas técnicas e aí entra no estado do palhaço. O palhaço é um outro estado. Esse estado de amoralidade. Ele é amoral, ele não faz nem o bem nem o mal. Ele faz a ação, ele vive aquela ação naquele momento. Já aconteceu comigo de eu sair de cena de palhaço desmontado, ele falar, mas você fez tal coisa. Eu falei, eu fiz tal coisa. Eu falei, fez? Eu falei, não fiz isso. Eu falei, fez, você fez porque eu vi, e você não pode fazer isso. Eu falei, tá bom, vou falar pro Tito. Né? Porque acontece às vezes, você faz uma piada mal feita, você coloca um caco errado, acontece, mas não por maldade, é pela ação. A ação pediu, o palhaço executa, ele não pensa, ele não tem um juízo de valor sobre aquela ação, sobre o impacto que ela vai causar. Ele apresenta o fato. Cabe a você criar o seu juízo de valor, enquanto espectador. Então é que você falou, tem mensagem para adulto. Não, a mensagem é para o ser humano. Você como adulto vai refletir de uma forma, a criança vai refletir de outra, o jovem vai refletir de outra e o velho vai refletir de outra. Então, a mesma mensagem que um palhaço emitir, cada indivíduo que estiver na plateia vai ler de uma forma diferente. Por quê? Porque ele expõe os ridículos. E, normalmente, os ridículos que o palhaço expõe não é o seu ridículo, é o dele. Porque o nosso exercício não é falar mal de você, eu vou falar mal de mim. O repertório é próprio, né? É meu. Então, tem um trecho que eu entro e falo, bonitinho, gordinho, fofinho, igual sonho de padaria. É um caco. Na boca do Tito isso fica bom, na minha fica ridículo. Mas tem gente na plateia que dá risada e tem gente que se sente ofendida. Pô, tá falando que eu sou gordinho igual sonho de padaria? Não tô falando de você, tô falando de mim. E eu sou feliz deste jeito. As pessoas se ofendem porque elas se enxergam em espelho. Eu só sou capaz de ver o seu defeito se eu tiver ele. Que é o meu defeito que eu estou espelhando em você, porque ele está se potencializando naquilo que eu estou vendo. E o palhaço, pela estrutura grotesca, gigantesca e exagerada, ele faz essa reflexão muito mais potente. Então, quando você fala do palhaço, o palhaço não é para criança. O animador de festa é para criança. Seria mais ou menos como... Teve uma vez que eu vi um diretor de cinema falando que a partir do momento que ele entrega o filme para o público, o filme já não é mais dele. O filme é da pessoa que está assistindo. Porque depende da referência que ela tem daquilo que ela está vendo. Ela vai entender de uma forma... Então, você vai assistir um filme, você pode assistir o mesmo filme que a Drica está assistindo, você vai entender de uma forma e ela vai entender de outra. Né? Mas isso acontece no teatro também, né? A arte, ela é assim. Ele se colocou na posição do cinema porque ele é um cineasta. Mas a arte é assim. A partir do momento que eu contei a minha história para você por meio da minha arte, seja ela artes plásticas, música, literatura, eu contei a minha história para você. Quando você lê aquilo lá, você vai ver com os seus olhos. Quem interpreta é o público, né? Sim. Falabella sempre diz, né, que a plateia tem que ter talento também, não é só o artista no palco, né? Então a gente espera que a plateia tenha talento para, de alguma forma, interpretar o que está sendo posto, e né? entender aquela mensagem que a gente está transmitindo. Mas também não tem problema. É assim, a construção também desse talento se faz, né, com você assistindo teatro, vendo mais coisas, né? Que é a grande dificuldade hoje do nosso público, né? Esse acesso. Que embora São José do Rio Preto hoje tenha uma oferta muito ampliada, de alguma forma ainda essa informação não está chegando a todas as pessoas, né? O brasileiro tem o péssimo hábito de ler pouco. Sim. E Então, buscar informação também, né, sobre o que está acontecendo, então... Essa semana até vi um postzinho no Instagram, uma zoeira, tipo assim, 84% das pessoas que deram palpite sobre alguma coisa nunca leram sobre o assunto. Sobre o assunto. Então, é uma coisa assim... E nunca leram... palpiteiro, não opinião. Isso. Então, é complicado. E eu queria saber de vocês também, assim, as referências de vocês. O que vocês consomem de arte além de teatro? Vocês assistem filmes, leem livros? O que vocês... leem, o que vocês assistem, se tem tempo para isso. Varia de época para época, né? Tem épocas onde, que nem eu
particularmente, e a Drica tem a posição dela. Dom Simão. Eu tenho épocas. Tem época que eu estou lendo, aí eu leio muito. Leio. Aí tem época que eu estou vendo série, aí eu vejo série. Tem época que eu estou vendo filme. Tem época que eu gosto de ir em exposição. Tem época que eu gosto de ir a museu. Tem época que eu quero ver teatro, aí eu preciso ver muito teatro. Então, e aí eu vou juntando essas coisas, né? Mas assim, eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu não consigo fazer isso e aquilo, não. Eu faço isso, a hora que eu terminar isso, eu começo aquilo. A Drica é diferente, ela faz 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Eu não dou conta. Eu busco me relacionar com a produção da cidade, de alguma forma, sempre. E aí isso passa pelo artesanato, que eu admiro muito o trabalho que é feito no artesanato, pelas artes plásticas, as artes visuais em geral, grafite, né, a própria produção também de escultura, de artes plásticas. E eu não sou uma pessoa ligada em série, essa coisa assim que o Guido às vezes fica maratonando horas, assim, eu não tenho paciência para isso, eu tenho um outro estilo de entendimento. Então eu vejo um filme Você é mais do filme que fica ali 2 horas, ver o filme acabou e beleza, né? Essa coisa de você criar um ambiente que não tem fim, isso capricorniano não se adapta a isso. E eu leio, assim, é mais como o Guido está dizendo, depende do nosso tempo também. A gente está vivendo um momento de muita transformação na nossa vida pessoal e profissional. Então, a gente está reestruturando várias coisas e hoje o que a gente estuda e pesquisa é como a gente pode chegar nesse lugar que a gente pretende. Então, a gente tem um espaço, tudo isso muda muito a rotina das pessoas, né? Das buscas, do que tem que se estruturar para que o espaço não deixa de ser um espaço de arte, né? Então a gente fica reconstituindo aquilo lá o tempo todo. Mas eu busco dialogar com a produção local mesmo, assim, da cidade, do que está sendo feito. E hoje eu estou num lugar de diretora de economia criativa, né, na ACIRP. Então esse diálogo com essa produção acaba se ampliando, assim. Eu conheço mais da produção, né? Pelo menos a produção que chega por meio do núcleo da economia criativa, e me relaciono com ela. Então, assim, música, teatro, dança, artes visuais, artesanato, como eu falei, que tem me interessado muito esse lugar. Mas eu transito por várias frentes. Que legal. E eu queria perguntar para vocês também, assim, em 25 anos de carreira da Fábrica de Sonhos, vocês já tiveram perrengues. Tem alguns perrengues que você pode contar pra gente, assim, que é interessante, que é engraçado? Tem o perrengue de como surgiu o festival para criança, por exemplo. Todo final de ano, quem trabalha com teatro escola, na época a gente trabalhava muito com teatro escola, chega novembro, é seca total. A gente trabalha até dia 12, 15 de novembro, estourando, acabou. E aí tem o Natal. A gente tinha 2 crianças. Fala, o que a gente vai fazer para comer no Natal? A gente precisa ter um trabalho, a gente precisa executar. Aí chegava final de ano, a gente já queria abandonar a profissão, queria arrumar um emprego. Aí numa dessas, só que a gente nunca abandonava, né? Chegava em janeiro, a gente já estava pensando no próximo projeto. Numa dessas surgiu o Festival de Janeiro, que era o tempo da nossa entre-safra, onde a gente não trabalhava. E aí a gente começou a entrar em contato com os outros grupos que também trabalhavam com isso em Rio Preto. E foi como surgiu o Festival de Janeiro. O festival surge de um perrengue importante, assim, significativo, mas você está esquecendo do tanto que a gente ficou em estrada, né? Com Kombi a diesel, então, ter que guinchar esse tipo de perrengue que eu quero. Tipo, você vai num lugar, você acha que o hotel é uma coisa... você quer uma coisa legal? Então eu vou dar uma coisa legal para você. A Drica, quando ela produzia, ela executava a agenda, ela fazia a agenda, a gente tinha que executar. Aí chegou a agenda da semana pra gente. A gente andava de Kombi. Aí a gente tinha uma apresentação em Poços de Caldas. 3 sessões. Fomos para Poços de Caldas. Só que no dia seguinte, às 7 da manhã, ela fechou uma escola em Maringá. De Kombi. Só que Poços de Caldas é sul de Minas. Sim. Maringá é no oeste do Paraná. Então a gente tinha um percurso aí de mais ou menos uns 800 quilômetros. Aí a gente saiu de Kombi, de Poços de Caldas, à meia-noite, para estar às 7 horas da manhã em Maringá. Só por Deus, né? E fomos de Kombi. No meio do caminho, já furou o pneu da Kombi. E a gente estava sem estepe. Aí desce,
Aí na época o Lucas trabalhava com a gente, o Lucas pegou. E vocês estavam Falou, Guido, o que a gente faz? Eu falei, eu não faço a menor ideia. Uns uns 8. Aí pegou, tirou o pneu da Kombi, levou no posto, voltou. Tudo a pé. Tudo a pé, porque não tinha. O posto devia ter uns 4 quilômetros de onde a gente tinha furado o pneu. Foi lá, voltou. E a gente foi. Chegamos na escola às 8 horas. A sessão estava marcada para as 8 horas. Então a gente chegou já derrubando tudo, montando tudo. Isso assim, sem dormir. Né? A gente tinha 3 sessões num dia, passou a noite viajando. Fomos lá, fizemos a sessão. A gente começou a sessão com meia hora de atraso, porque a gente assim, montou no expresso do expresso, né? Uhum. Aí fez a apresentação. Acabou a apresentação, a gente carregou, todo mundo dos olhos desse tamanho, né? Tudo estourado. Falou, e agora? A gente vai descansar? Falei, não, agora a gente vai para Rio Preto. Saiu de lá de Maringá, voltou para Rio Preto, mais 400, 500 quilômetros. Para poder descansar. Mas esse isso a gente viveu muito, né? Essa vezes. Coisa de... Hoje a gente não vive mais assim. Uhum. Hoje o nosso planejamento é chega um dia antes na cidade, sim, dorme, apresenta no outro. Mudou, tá, Luiz? Mas a gente viveu muito essa coisa no fio da navalha, sabe? De chegar no dia precisava fazer. A gente saía à noite, de madrugada, a apresentação era às 8 horas da manhã, a gente saía às 4 da manhã para chegar até às 6, montar, apresentar. Normalmente já tinha uma cidade no dia seguinte, então não tinha esse tempo do descanso. Era a gente era mais jovem, tinha mais energia. Mas com isso aconteceram várias vezes. A gente, dentro desse processo, a gente falou, a gente precisa de um carro melhor, tá? Vamos comprar uma Kombi a diesel, que é econômica. Cara, foi o maior erro que eu fiz na minha vida, foi comprar uma Kombi top um bico do diesel. Jesus. Não foi entupir, ele fundiu o motor. A gente saiu daqui para ir apresentar em Bauru ou Marília. Aquela parou, que a gente não conseguiu chegar, foi São Carlos, né? Que a gente teve que cancelar, mas teve Botucatu. Botucatu, a gente saiu daqui para Botucatu. Chegou em Lins, a Kombi fez fumaça. Eu olhei para trás e falei, o que aconteceu? E ela não tinha... embaixo do banco do passageiro tem uma divisão para o parte do motor. Essa Kombi nossa não tinha. Então, a hora que fundiu, entrou o óleo diesel, o vapor do óleo diesel, tudo na cabine, a gente abrindo as portas. Pelo amor de Deus, pegou fogo. Aí chegou lá atrás o motor, fumaçado. Falei, ai meu Deus, o que a gente faz agora? Kombi carregada. Era uma Kombi cabine dupla, né? Então a parte da caçamba estava lotada de coisa. Aí a gente chamou o guincho. Aí foi parar numa oficina em Lins. Ai, filho, fundiu o motor. Falei, que legal. Que legal. Aí a gente teve que arrumar um carro às pressas para poder continuar a viagem. Despachou a Kombi de lá de volta. Quer dizer, a viagem que era para dar lucro, ela deu um prejuízo absurdo. Sim. E aí mandamos fazer o motor dessa Kombi a diesel. Não, fez o motor, tá joia e tal, ficou tudo bom. Legal. Primeira viagem, que acho que foi essa que foi para São Carlos. A gente saiu daqui para São Carlos, fundiu de novo. Nossa. Aí eu falei, não quero, joga no entulho, não dá, a gente não pode ter. Outro legal de carro, assim, a gente tinha uma veraneio. A gente comprou uma veraneio a gasolina. Aí a gente foi de veraneio para Santos. A gente foi fazer Bertioga, não foi? Bertioga. Não, São José dos Campos. Tá. Para Bertioga foi de Marajó. Nossa, só os carros que eles possuíam, Marajó, Veraneio. A Veraneio foi para São José dos Campos. Para voltar de São José dos Campos, que a gente vinha pela Dom Pedro, a Dom Pedro é uma subida. A gente não podia ligar o farol, porque ela dava um problema na elétrica. Se ligava o farol, o motor ia fazendo... Aí a gente ia 10 por hora de veraneio, um olhava para a cara do outro e vai, e agora? Essa veraneia era tão boa que eu parei ela na frente de casa aqui a gente morava aqui na Boa Vista, aqui na Marechal. Eu parei ela na frente de casa e a gente entrou para descansar. Aí meu sogro chegou, bateu na porta e falou, uai, o carro de vocês não está na garagem? Eu falei, não, está aí na frente. Então não está aqui na frente. Eu olhei para fora, tinham roubado a veraneio. Aí a gente falou, pô, sacanagem, né? Aí o meu sogro olhou para mim e falou, não, vamos lá na delegacia. Então, eu entrei no carro dele, na hora que a gente desceu, a Marechal que chega ali na Badi Bacite, eu olhei pro lado da veraneia estacionada. O ladrão não conseguiu levar. Não deu conta de levar. Então, assim, a gente com carro, a gente viveu muito perrengue. São muitas histórias, assim, de ficar na estrada, sabe? Com Kombi, principalmente. Foram os perrengues maiores. Acho que foi essa situação com o carro, né? Porque a gente sempre não tinha condição de ter um carro melhor. Era Kombi mesmo, aí teve tudo isso aí que ele falou. Até o dia que a gente conseguiu comprar uma Blazer. Aí acabou os nossos problemas. Melhorou, sim, e a gente viajou uma época de van também, né? Que acabou sendo um facilitador por conta de motorista. A gente já estava mais madurão, né? Já estava com mais tempo. A companhia tinha mais de 10 anos. Aí a gente estava viajando já estava mais experiente, né? Não estava mais...
Essa vida correndo Mas no risco. comecinho lá, a gente tinha um motorista chamado Dilmar, que era a Kombi que a também gente tinha uma alugava. Kombi. E aí tinha o banco de trás da Kombi, o meio não tinha nada, a gente botava uns colchão, pendurava as caixas tudo no fundo da Kombi e o Dilmar ia. Pá. E ele era muito louco, mano. É. Então, de repente, o Dilmar tava vendo, falava, brum! Passava uma lombada, a gente quicava lá dentro, os cachorros, tudo caía na cabeça da gente. Ai, pelo amor de Deus, o que tá Hoje acontecendo? nem O que pode tá viajar acontecendo? assim mais, né? Acho. Todo mundo Nem na época também não podia, mas a gente não tinha muita opção, né? Era o igual que tinha. carga. E agora, assim, falando um assunto um pouquinho mais sério, é um assunto assim que pega muito artista, inclusive eu sou uma pessoa dessa, que a gente não saber cobrar o valor justo para o nosso trabalho. Como que vocês veem isso, negócio da capitalização da arte? Arte, cultura é negócio? Como que é isso para o artista? Sim, a arte e cultura, ela integra um ambiente econômico. Que hoje nós intitulamos de economia criativa, que é a arte, a cultura, é todos, né, o patrimônio histórico, os meios de mídia, vários segmentos aí são contemplados, né, nesse lugar da economia criativa. Então, se o artista ainda não entendeu que o que ele faz é profissão, é trabalho, tem que ser remunerado por isso. Então ele pode fazer por hobby e arrumar um emprego. Porque muita gente opta por isso também. E não tem problema, é uma escolha. Agora, Sim. eu entendo que há uma dificuldade na precificação, né? Assim, até porque não existe o hábito de se fazer. É uma construção, né? Um aprendizado. A gente, desde que a gente começou a fazer, a gente entendeu que a gente precisava vender os nossos ingressos para a gente poder manter a companhia. A gente viveu muito tempo de venda de ingresso. Não tinha edital, não tinha Aldir Blanc, não tinha Paulo Gustavo, não tinha PROAC. E tem uma coisa ingresso. importante de se observar nisso aí. O artista, ele não é obrigado a querer saber o preço das coisas. Ele precisa ter o conhecimento. Ele não precisa precificar a coisa dele. Contrata um produtor. O produtor é o profissional que é preparado para isso, para precificar aquilo que você classifica como arte. Como artista, é muito difícil eu falar para mim, o preço do meu filho é esse. É vender um filho? Você é artista. Quando você faz uma foto, você fala, putz, não tem preço. Não tem preço. Um espetáculo meu, para mim, como diretor, não tem preço. Mas se eu vou vender ele para que alguém consuma, ele tem que ter um preço. Se eu não sou capaz, como artista, de precificar, eu preciso ter alguém que tenha esse olhar da precificação para colocar o preço naquilo que eu faço. Então, é muita hipocrisia do artista que vira e fala, porque a minha arte não tem preço. Tem. Porque a gente vive num mundo capitalista, a gente vive num mundo onde a gente precisa comer, a gente precisa morar, a gente precisa ter pagar os mínimo de boletos. conforto, Sim, pagar os boletos. Então tem preço. Talvez você não saiba como dar esse preço. E não tem problema nenhum. Contrata um produtor, que esse produtor vai fazer esse serviço para você. Mas é entender, né, que aquilo que a gente entrega tem um nome, é um produto cultural. E chama trabalho. Chama trabalho, seja a foto que você produz, mesmo que seja digital, seja o espetáculo de teatro, o filme, o livro que se escreve, o conteúdo, né, de música. Você fala foto digital. A foto digital não é a foto, é o olhar. É o olhar, Sim. Né? É Então, a sua experiência, o seu conhecimento. O espetáculo de teatro não é aquela 1 hora que você assistiu ali. Teve 6 meses, Todo 1 ano processo. de trabalho para poder você ver aquela 1 hora. Assim como o cinema, né? O cara grava lá horas a fio para poder tirar segundos, minutos. É assim que funciona. Então, o nome disso é trabalho. Então, toda essa cadeia que está vinculada a uma obra. Então, quando eu estou com um espetáculo de teatro, eu tenho o dramaturgo, eu tenho o produtor, eu tenho o ator, eu tenho o diretor, eu tenho o cenógrafo, eu tenho o figurinista, eu tenho o aderecista, eu tenho o cortineiro, eu tenho o cenotécnico, eu tenho o sonoplasta. É uma infinidade de pessoas, de profissionais que estão envolvidos naquilo. Porque a gente não é capaz de ser bom em tudo. A gente pode conhecer tudo, mas sempre tem gente boa para você poder agregar no seu trabalho. Eu vou fazer sozinho porque eu ganho mais. Mentira. Você vai ganhar um muffin se você podia comer um Floresta Negra de 4 quilos, dividindo ele com um monte de gente. Sim. Então, depende do que você quer, o que você enxerga. É melhor você ter 10% de 1 milhão ou 100% de 1.000? É uma cadeia, né? Uma cadeia produtiva e que tem profissionais para todas as áreas, para todos os setores. E que tem que ser valorizados.
E se a gente está falando de profissionais sem remuneração para exercer a sua função. E tem o sindicato dos artistas que tem lá uma tabela mínima de profissionais. Lógico que no interior a gente não é capaz hoje de assumir aquela tabela. Uhum. Mas o que é possível no interior do estado hoje a gente fazer um mínimo de equiparação para que você não faça qualquer coisa? Porque se você não consegue pagar teus boletos no final do mês, se você não consegue pagar tuas contas, se você não consegue dormir, ter um bom chuveiro, uma boa cama te esperando, se você não consegue comer, você não vai produzir, você não vai ser artista. Sim. Uma vez o Caldeira, não sei se vocês chegaram a conhecer o Caldeira, da Casa Quente. Já ouvi me falar, mas eu não conheço ele, não. Ele me falou uma vez, a gente estava conversando ali sobre ele ampliar a casa, porque a casa estava bem apertadinha, a lotação estava sempre lotada a casa. E aí eu falei para ele, mano, por que você não faz um empréstimo, tá, um financiamento? Ele falou, mano, eu sou uma pessoa criativa. Se eu tiver que pensar no que eu tenho que pagar, se eu estiver preocupado com uma coisa que eu tenho que pagar, uma prestação que está vencida, assim, eu não vou conseguir criar. Porque a casa funcionava uma boate à noite e durante o dia era uma estamparia. E ele criava as estampas, ele criava todo o conceito da camisaria. E ele falou, eu não consigo. Porque se eu tiver preocupado com alguma outra coisa que não seja a minha criação, eu não consigo criar. São lugares diferentes do cérebro. Né? Então, quando você está produzindo e você está nessa parte administrativa, você trabalha com uma ordem lógica. É a lógica do cérebro que está trabalhando. Quando você está no setor criativo, não é uma ordem lógica. É a ordem ilógica. É o caos, que é da onde surgem as ideias legais. Né? Quando o empresário fala, vamos fazer um brainstorming. Não é para você pensar logicamente naquilo, é para você jogar ideias. Sim. Qualquer que aconteça. Então, o artista criador, ele trabalha num universo diferente. Tem artistas que conseguem equalizar os dois universos. Mas ele nunca vai trabalhar os dois universos ao mesmo tempo. Sim. Não é possível. No caso dessa pessoa que você deu a experiência e que você citou o exemplo, ele teria que ter alguém, então, cuidando dessa outra parte, né, administrativa, né, do negócio. Porque se você ficar só no criativo também, a gente não vai para lugar nenhum. Não desenvolve, né, não avança. E hoje a gente tem mecanismos disponíveis, né, para o desenvolvimento dos segmentos artísticos, culturais, né, que perpassa não só a questão da venda direta, mas a questão das leis de incentivo, a questão dos próprios editais, que também são meios. Porque há de se considerar também que a gente vive num país extremamente desigual, em que as pessoas não podem consumir como a gente gostaria, né? Pagando, né, ingresso, comprando. Porque a gente volta lá no início do assunto e fala, o artista, se ele não comer, a gente tem que suprir primeiro as necessidades básicas. Sim. Eu preciso estar alimentado, preciso ter um teto para morar. Você está vivo para criar. Para poder criar e para poder consumir o que está sendo criado. Então, se você não tem essa tranquilidade de estar regular, não é estar sobrando, regular, você não consegue nem consumir, nem criar. Sim. E eu vejo também que vocês, assim, da companhia, vocês transitam muito bem entre, assim, investimento privado e política pública. Quais são as diferenças, assim, de trabalhar com essas duas fontes de renda tão diferentes, assim? A gente, na verdade, vem aprendendo a fazer isso assim, já há alguns anos, né? Acho para mais de 10 anos. Nosso primeiro edital foi em 2006, né? Nosso primeiro edital foi em 1995. Tá. Quando a gente fez o do Sebrae, você está falando, mas edital assim... Não, do Anime da Café. Sim, a gente fez, mas foi uma experiência assim muito tosca, assim, não foi nem a gente que fez o projeto. Acho que a nossa experiência com esse trabalho começa em 2010, na verdade, quando a gente recebe o primeiro edital com o nosso festival. A gente ganha o primeiro edital de festivais no PROAC. E aí há um entendimento de que a gente pode também agregar recursos à produção da companhia por meio de editais públicos. Mas vê a distância de quando a gente começou lá em 95 para 2010, para ganharmos o nosso primeiro edital. 15 anos de trabalho. Por isso que eu digo que é essa construção. Então, hoje, assim, a gente tem um entendimento de que os recursos eles precisam vir de várias frentes. Tem o nosso recurso da nossa venda direta dos produtos, que a gente tem a produção e a gente vende, né, para prefeituras, para SESC, para SESI. A gente, né, tem esse leque de oportunidades de venda, de trabalho, e são muitas.
Mas aí, agregado a isso, a gente sempre trabalha com lei de incentivo, coloca os projetos em lei de incentivo à cultura, seja do PROAC-CMS ou da Lei Rouanet, com recursos federais, e também se inscreve nas possibilidades que se tem de editais públicos, estaduais, federais ou municipais, que hoje a gente tem o Nelson Seixas, né? No âmbito federal hoje a Funarte tem vários editais disponíveis e no estado tem o PROAC. Então, essa consonância de todos esses atributos financeiros, né, é que prospectam a continuidade do nosso trabalho. Mas também é oscilante, né? Tem ano que você consegue ganhar 1, 2 editais, tem ano que não ganha nenhum, tem ano, né, que não é contemplado. Paralelo a isso, o processo tem que continuar. Então, a nossa força maior ainda é na venda direta de produtos. E aí a gente agrega esses outros 2 mecanismos. A gente, para o ano que vem, existe, né, uma perspectiva da gente, para os anos vindouros, né, existe uma perspectiva da gente ampliar essa rede de investimento público e de incentivo para maior do que a venda direta. Tá? Mas hoje a gente ainda está bastante no meio a meio. Entendi. E agora me conta um pouco também sobre o festival de vocês, né? Que tá para qual que é a próxima edição? Em janeiro, Teatro para Criança é o maior barato. Então, 18ª edição. 18ª edição. A gente faz a 18ª edição, 18 a 28 de janeiro. Vai ser um festival que irá contemplar 14 apresentações de teatro, sendo 8 lá no Teatro do SESI e 6 no nosso espaço, na Fábrica de Sonhos. A curadoria foi formada, né, pelo Guido e pelo Eduardo Catanozzi. Foi uma curadoria bem complexa, assim, as produções estão bem legais esse ano, a gente tinha vários conteúdos. Eu queria saber também da curadoria. Vocês escolhem um tema, por exemplo, esse ano a gente quer falar sobre esse tema específico. A gente vai procurar algumas peças que falem mais ou menos sobre isso. Ou não? É uma coisa mais aberta? A nossa filosofia é fazer uma amostragem do que está sendo feito para crianças em âmbito nacional, às vezes até internacional. O que está sendo feito? O que está sendo produzido? O que a gente pode trazer para discutir a respeito? Quais são as linguagens? Quais são os formatos? E quando a gente faz uma curadoria, não é o tipo de trabalho que eu gosto. É o tipo de trabalho que é bem feito. Porque eu tenho um gosto pessoal. Mas o meu gosto pessoal não pode interferir naquilo que eu escolho. Porque senão eu vou trazer sempre a mesma coisa. E o legal do nosso festival é a pluralidade de linguagem. Então a gente investe nisso, nessa coisa da pluralidade da linguagem. São várias formas, cada um é muito bom naquilo que faz, como faz. Não é o que eu faria, e sim o que está sendo feito. Então esse é o nosso pensamento inicial, trazer a pluralidade de linguagem do que está na cena hoje. Hoje acontece assim. Se você pegar todos os anos, o pensamento principal da curadoria do festival é fazer um panorama do que está sendo feito para a criança no hoje. Até para a gente poder refletir sobre essa produção e propor, né, novos olhares. Sim. O festival, desde 2016, a gente sempre traz um crítico de teatro, né, que a gente tem trazido o Dib Carneiro Neto, que é um dos maiores críticos aí nesse segmento, a nível, né, de Brasil. E justamente com essa proposta da gente fazer a amostragem, o compartilhamento do que está sendo produzido, quais são as linguagens, as atribuições, isso, né? E propor depois um painel crítico para que a gente deixe um legado também, né, a partir do festival, do que está sendo produzido, como está sendo produzido, quais são os caminhos, né, que podem ser trilhados a partir do festival. E a gente percebe que a evolução na produção de teatro para criança foi muito grande, né? Teatro para criança hoje ele tem um lugar de destaque mesmo, assim, discussões, né, o teatro, do que se falar, por que se falar, como despertar na criança, né, o interesse em entender, em refletir sobre questões que são do cotidiano, que são do dia a dia, né? Então, que é muito diferente de quando vocês começaram, 25 anos atrás. Sim, é outro teatro, é outra criança. Nós começamos, ainda tinha Orelhão de Ficha. Sim. Não dá para você comparar aquela infância com a infância de hoje. Que a coisa do teatro vivo, né? O teatro vivo, que ele se constrói todos os dias, ele tem que dialogar com você hoje, não com você há 20, 30 anos atrás. Porque há 20, 30 anos atrás era uma outra cultura, era um outro fazer, uma outra forma. Sim.
O teatro tem esse lugar e o teatro para criança mais ainda, né? Porque a gente está construindo aí cidadãos para o futuro, né? Que vai, né, gerenciar essa coisa toda, né? Que a gente está deixando. Então a gente tem realmente, a curadoria tem esse olhar especial assim, né? De entender, não tem tema, não tem, mas dentro das produções, como a gente pode ser o mais diverso, o mais plural, né? E trazer um maior número de espetáculos que vai propor esse olhar. Às vezes a gente consegue, dentro da curadoria, dependendo do volume de inscrições e dos temas que são enviados, por exemplo, teve um ano que a gente trouxe 3 Dom Quixotes. Porque a gente achou interessante. Eram 3 textos, 3 Cervantes, feitos de maneiras distintas, e todos os 3 bons. Todos os 3 bem feitos, cada um dentro da sua linguagem. Linguagens diferentes para a mesma obra. Ou quando a gente traz espetáculos de palhaço. Então faz 3, 4 espetáculos de palhaço, que são palhaços diferentes, com as mesmas claques, as mesmas gags, e elas funcionam. Às vezes feito por homens, às vezes feito por mulheres. E é legal. Por quê? Porque você pode ver como isso está sendo feito hoje. Acho que esse nível de discussão é legal. Sim. E é o lugar do festival, né? O festival, né, tem esse sentido, né? De você... É uma festa. De ser um compartilhamento de conteúdos para que as pessoas se encontrem, promovam, né, essa discussão, esse novo olhar e dialoguem. Essa busca sobre o futuro das artes. O muito legal é que a gente tem trazido muitas companhias diferentes e 99,9% delas são abertas ao diálogo sobre o que foi visto. Isso aí me transmitiu tal coisa assim, assim. O que você acha? Você acha que esse é o caminho? Não, mas eu queria falar sobre isso, isso e isso. E às vezes propor mudança de pensamento na própria construção do espetáculo que já está pronto. Porque o teatro é vivo. O espetáculo ele pode se modificar. Sim. Eu transformei muitas obras minhas a partir do festival. Que eu via pontos de vista dos meus pares que me interessam. Que nunca é eles nunca estão falando a respeito do meu espetáculo, se ele é bom ou se ele é ruim. É um sentimento que chegou para eles, de que forma chegou. Se está maduro, se está envelhecido, se está jovem, se está verde, se está podre. Como que chegou? Como que a gente pode ir amadurecendo? E eu, como diretor, tenho que ter essa tranquilidade de ouvir. Né? Que a crítica ela é positiva. Ela sempre é positiva. Para mim, enquanto ouvidor, né, ouvinte da crítica, às vezes o primeiro impacto dela, às vezes não sempre, o primeiro impacto da crítica é negativo. Tá falando do meu filho, pô. Sim. Como assim? A reação é se defender, né? Eu aprendi a não me defender. Mas isso foi um processo. Sim. Primeiro a gente se defendia, batia a boca. Não, imagina aquilo. Não, tá errado. Eu preciso ouvir, agradecer, refletir a respeito. Aí eu tenho que esfriar a cabeça. Porque é doído. Sim. Pô, será que eu errei tanto assim? Não, não é errar, eu aprendi. Porque dentro do processo ou a gente acerta ou a gente aprende. Então, se eu aprendi que tem um caminho aqui que dá para ser diferente. E tem coisas que não, que são para ser daquele jeito mesmo. É filtrar isso e transformar o seu próprio pensamento. Senão você não promove dentro de você mesmo a catarse. E a catarse ela só é projetada se você transformar em você. Tá, e aí enquanto vocês estavam falando, na edição eu vou colocar algumas fotos da edição passada do festival. E eu queria que vocês falassem também, assim, vocês falaram da trajetória de vocês até aqui. E aí quais são os planos para os próximos 25 anos da Companhia Fábrica de Sonhos? Você acha que eu vou fazer 75 anos mesmo? O que vocês têm em mente para o futuro? Eu acho que tenho certeza, assim, esses 25 anos nos trouxeram muitas experiências importantes e também chegamos num ano de virada de chave, eu e o Guido, assim. Esse ano nós entendemos aquilo que nós comentamos, de que a gente não pode ficar gerando expectativas no outro, e sim, a gente tem que ter expectativas sobre o que a gente é capaz de entregar, e por isso a gente definiu que a gente vai voltar um pouco àquilo que era o princípio da Fábrica de Sonhos, que sempre foi eu e o Guido. Então, nossa primeira produção fui eu e ele em cena, e a gente agregou outros atores. Na produção seguinte só era eu e ele em cena mesmo. Então, a gente entender que o nosso lugar artístico
vai dizer muito mais sobre nós dois, sobre a nossa construção artística. Então, a partir desse ano agora, a gente já está reestruturando a companhia, os nossos processos, para que as produções se finde nos 2 atores, e mesmo que a gente faça convite a terceiros, assim, sempre muito pontuais, e entendendo que o núcleo da companhia Duro sou eu e ele. As pessoas são agregadas. Sim. Embora serão respeitadas como artistas, como contribuição, porque a gente tem todo um processo de trabalho, o Guido tem, que E envolve se a pessoa, muito, né, se a novos pessoa for artistas. se envolvendo, aí tem que ser um processo natural. E para a gente está tudo certo também. Mas essa retomada desse lugar, né, de quem somos, onde estamos, onde chegamos e como queremos seguir, esse entendimento está muito claro para a gente, enquanto estrutura e propósito. A partir daí, a gente começa a pensar, né, em como a gente vai começar a desenvolver isso. Quais são as histórias que a gente quer contar? As histórias que a gente quer contar, como. Então, a gente encerrou o processo do Circulando de dupla esse ano. Para o ano que vem, o Guido... Eu quero estrear um Pros solo. anos, né? A gente já vai estrear Sim. em breve um solo do Tito. Tá dando spoiler já, hein? Já está dando spoiler. Não é spoiler, a gente não esconde nada, não tem? É que faz parte desse processo, né? Dessa reconstrução do Aham. lugar da companhia voltado para os seus atores progenitores, Sim. criadores. A sua origem. Aham. De como a gente começou e que faz muito sentido para a gente. E Sem desmerecer os jovens que estão chegando. porque a gente fez muito esse trabalho também de agregar, de ter um grupo de pesquisa, de agregar novos atores. E, ao mesmo tempo que isso é muito construtivo, isso também é um pouco cansativo para a gente. Porque você prepara muita gente que às vezes não fica, que às vezes vive a experiência 1, 2 anos e não soma ao processo da companhia, que é constante, contínuo e precisa ser alimentado. Então, eu sou muito orgulhosa das entregas que a gente fez. Assim, tem muitos artistas hoje aí na cena teatral que, né, tiveram a sua experiência inicial com a fábrica. E que legal, deixaram muita Muitos coisa, artistas. levaram muita Muitos coisa. artistas. Mas a gente hoje vai olhar um pouco mais para o nosso lugar de fala, meu, Drica, Guido, Caratori. O que a gente quer falar, como a gente quer falar. Aproveitando todo esse processo de estudo onde nós desenvolvemos a linguagem da companhia Fábrica de Sonhos. Que a Fábrica de Sonhos hoje tem uma linguagem que pertence a ela. Sim. Não só na criação, na linguagem, mas também na indução da direção, né? Que o Guido trabalha muito com esse lugar do ator criador. Então, é um lugar onde o ator precisa ser protagonista da sua história em cena. O diretor, ele é um maestro, mas não é ele que cria cenas. Então, isso É um provocador. repercute muito na gente que é artista, né? Porque você faz essa construção, você fica o tempo todo mais criativo e mais disponível, né, pro trabalho cênico. É tipo assim, porque eu preciso de uma cena que você chegue aqui, ali, assim, assim, assim. Como é que eu faço? Eu falei, eu vou sair, vou tomar um café, fumar um cigarro, daqui a 10 minutos você me mostra como você faz. Aí faz o primeiro exercício. Aí a partir desse exercício a gente começa a construir juntos. Sim. A partir do impulso do ator, não da mão do diretor. Não, você vai aqui, você faz isso, coloca a mão para cá. Não. Como você sente o seu corpo, mas antes de chegar nesse processo, eu preciso estar com o ator disponível para criar. Sim. Você dá Com só a corpo ação mole, e como que a ação vai ser executada é ele que... Vocês fazem junto isso depois? A gente faz junto. Faz junto. Ele propõe, eu faço a limpeza, a orientação, o reequilíbrio da ação cênica. Sugere, muitas vezes, também na criação, né? Mas o artista tem mais, o ator tem mais Mais oportunidade de criar individualmente e também coletivamente. O processo do João e Maria, por exemplo, foi todo feito assim, que é uma peça que a gente está em cartaz hoje, né? Eu, a Débora Lousanini e a Malu Oliveira. E o nosso processo foi todo esse, assim, as cenas construídas a partir da provocação da direção e a construção dos atores, e depois o Guido vem e faz a amarração, a limpeza, porque ele é o primeiro espectador, né? Sim. Então ele que vê a cena num todo, ó, tá caindo para cá, tá pesando para cá, a parte também estética e criativa. Que E legal. quando eu estou em cena, a Drica faz esse papel. Fala, isso aqui está muito, tá muito embolado, precisa abrir mais e tal. Que legal. Mas a gente está voltando para esse lugar do centro da origem. Sim. E eu acho que os próximos 25 anos vai seguir dessa forma. A gente vai seguir produzindo, trabalhando, fazendo teatro, Fazendo o errando, que a gente sabe acertando e chegando em algum lugar, porque
É o que tem para hoje, né? Muito bom. E aí, para encerrar o nosso bate-papo, eu queria inaugurar um quadro aqui com vocês hoje, que é o Me Indica. E eu quero que vocês me indiquem um filme, uma série, um livro, para eu consumir. Olha, um filme que eu tenho na minha cabeça, assim, que sempre quando eu penso em filme, é o Bagdá Café. Não sei se você já assistiu. Não. Mas é um filme bastante emblemático que eu tenho na minha memória. O Guido ele é mais atualizado, ele vai poder falar de filmes mais atuais. Mas é um filme que eu indicaria para você assistir pela interpretação das atrizes, pela fotografia. Ele acontece num poço, na beira de uma rodovia, e é uma cenografia, uma fotografia linda. Tem, né, uma história também que é muito instigante, as atrizes são maravilhosas, então eu indicaria, não é um filme muito recente. Livro, quando eu conheci a obra da Clarice Lispector, com A Hora da Estrela, porque até a gente montar o espetáculo eu não tinha essa referência, eu tinha lido pouco Clarice, foi uma autora que me tocou muito. Então, assim, a Clarice Lispector ela tem uma literatura existencial e muito atual. Então, quando você lê Clarice, você se identifica o tempo todo com a leitura dela. Então, qualquer livro da Clarice, eu acho que você poderia ler, mas A Hora da Estrela tem que ser lido. Tá. E qual que é o outro item? Não, pode ser. Pode ser um filme. Um filme. Então, Luiz, você pode ler a Clarice. A Hora da Estrela, né, da Clarice. A Hora da Estrela da Clarice e o Bagdá Café seriam, assim, as duas referências hoje. Porque espetáculos de teatro, assim, as memórias que eu tenho dos melhores espetáculos que eu assisti, não vai dar para assistir mais. Tá. Que é o Val da Sarapalha, Anjos de Augusto, que são espetáculos, assim, do Festival Nacional de Teatro, que realmente tinha aquele trabalho de grupo, né, muito que a gente falou aqui. Então, só se tiver em vídeo para ver, mas não dá mais para a gente acessar. Tá. E você, Guido? Eu vou te indicar uma obra. Chama Ramsés, o Filho da Luz. Esse eu já li. São 5 volumes? São vários volumes de 1000 páginas. Do Christian Jacques. Shogun. Shogun, não. Então leia Shogun. Shogun. James Clavell. São 2 volumes. Tá. Alguma série, algum filme? Cara, eu tô vendo tanta coisa. Assim, eu vejo o bom, tá... o ruim, o médio. O que você tá vendo atualmente de série? Eu tô revisitando The Witcher, que é muito legal, eu gosto muito daquela série. Sim. E vou revisitar Halo, que deve sair a próxima temporada, que é o Halo pela Paramount. Eu gosto muito dos desenhos da DC da HBO, então eu assisto muito Batman, Superman, Liga da Justiça, essas coisas eu assisto tudo. Legal. Então, eu vejo muita coisa. Eu não, você me indica uma coisa, eu te indico tudo, mas o meu gosto é muito pessoal. Entendi. Eu gosto dessa coisa do herói, da jornada do herói o tempo inteiro, e essa coisa me instiga. Porque eu vejo na humanidade ainda, apesar de toda a hipocrisia, o momento de hipocrisia que a gente está vivendo, esperança. Então, eu acho que enquanto a gente tem esperança, existe possibilidade de mudança. Porque toda a história da humanidade, ela mostra como ela é cíclica, né? E tempos difíceis fazem pessoas fortes. Então a gente está vivendo tempos difíceis. Tempos fáceis fazem pessoas fracas, que é onde voltam para os tempos difíceis. Sim. Então a gente está vivendo tempos difíceis que a gente precisa se fortalecer. Muito bem. E agora, para finalizar de vez, quem quiser encontrar vocês, quais são as redes sociais de vocês, onde que eles encontram? Site, Instagram, Facebook? @Cia Fábrica de Sonhos. No Instagram é o @Cia Fábrica de Sonhos, que é a mídia hoje, né, a rede social que a gente mais utiliza. Mas o nosso site está finalizando, ficando pronto, que é o ciafabricadeSonhos.art.br. Na verdade, a gente fez uma reestruturação, então por isso que ele não está finalizado, mas lá você consegue acessar o WhatsApp, falar com a gente também. Facebook, nós temos uma página também no Facebook. Mas é o que o Guido falou, @Cia Fábrica de Sonhos, assim, chega na gente de alguma forma, né? Porque tem lá o... se quiser mandar mensagem pessoal, tal, aí é a Drica Sanches no Instagram e eu sou Guido Caratori. Legal. E conhecer a nossa sede, que está ali na Vila Ercília, na Frederico Navarro da Cruz, número 37. Que é um lugar maravilhoso. Que é um assim, lugar aconchegante, é um lugar para compartilhar. Muito. É um local que vai receber também o festival, então vocês vão poder conhecer agora no período do festival, quem for participar aí da programação. E a gente está em fase de reforma de coisas lá, estou mexendo um monte de coisa lá.
O tempo todo, né? O Guido fica mexendo, arrumando coisa pra fazer lá na fábrica. Visitem-nos. Então, o festival é do dia 18 a 28 De Festival janeiro. 18 a 28 de janeiro. As peças no SESI serão às 15 horas e no Espaço da Fábrica às 19. E vai ter o site do festival que Nós saindo agora temos o também, site do festival já está no ar sempre, que é o festivaldejaneiro.com. Então, a atualização dele até o dia 20, com toda a programação completa, as pessoas vão poder acessar. Os ingressos para o festival esse ano a gente vai disponibilizar no site do SESI a partir do dia 10 de janeiro. 60% da casa. Então, você consegue retirar antecipadamente, quem tiver certeza que vai. E aqueles que tiverem com dúvida, no dia, a gente vai ter a nossa filinha. Tira na hora ali. Para tirar na hora. E na fábrica vai ser só na hora mesmo, porque lá nós temos 50 lugares, né? Um local menor. E são gratuitos? Todas as peças são gratuitas. E junto com o festival, a gente vai produzir 14 podcasts gratuitamente também. de graça. Isso aí. Com os grupos, né? Esses podcasts com os grupos tem essa intenção da gente deixar esse legado, né? Esse compartilhamento de... Compartilhamento da pesquisa, da linguagem, vai ser entre o grupo, a curadoria e o crítico que vem, que é o Dibe Carneiro Neto. Então o festival está bem legal e a gente também já foi contemplado agora na Paulo Gustavo, então o festival, o 19º também já está garantido, né? Para o próximo ano. E já estamos aí muito animados para o festival que está chegando. Junto com o festival, nos mesmos dias também vão ter os podcasts com as companhias. Com as companhias que a gente vai gravar. A gente ainda não sabe se vai. Provavelmente. Nossa, enrosquei nós vamos tudo. gravar e disponibilizar. Vamos gravar e disponibilizar ao longo do período. Né? Provavelmente pós-festival, né? Porque aí a gente também tem essa demanda de conteúdos, que vão ser muitos, né? Mas é uma complementação do resultado cênico, né? Você assiste a peça e depois você entende por que o grupo, né, chegou naquele resultado. Muito bom. Gostaram do bate-papo? Muito legal, Luiz. Foi muito bem. Foi bom. Quero agradecer aqui o nosso presentinho. Aliás, o bolachinhas. Luiz é o rapaz dos presentinhos. Ele é uma pessoa muito amável. Ele sempre nos presenteia. agracia aí com um presente, alguma coisa. E a presença dele já é um presente, mas ele também traz alguma coisinha. E muito obrigada, assim. Eu espero que a gente tenha boas oportunidades. As expectativas sim, também. Você fala, sim. E foi bom? Eu não sei, foi bom? Você que tem que me dizer. Não, foi bom sim. A gente foi bem tranquilo, foi um papo gostoso. Queria agradecer vocês pelo tempo de vocês. Vocês estão corrido aí hoje, com o festival também para acontecer, muita coisa para fazer. Vocês tiveram um tempinho para tirar aqui. Agradecer vocês. Agradecer o Fábio Roger, que está aqui atrás das câmeras, que está sempre fazendo um trabalho excepcional aqui. E agradecer vocês que estão assistindo a gente, né? Então, só não esquece de dar aquele joinha, dar o like lá no vídeo, compartilhe, dá o like aqui, likezinho, compartilhe o vídeo e assina o canal e vamos continuar. E manda também pergunta pra gente, quem que vocês querem que a gente traz aqui pro próximo episódio do podcast e vamos construir esse canal junto, beleza? Valeu, obrigado, até mais.